Gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre Fate Saga Winx, a série da Netflix inspirada no Clube das Winx, que estreou não faz nem um mês direito e já tá com a sua segunda temporada garantida. Eu tô falando isso logo no início do vídeo porque eu estou preocupada com o futuro de uma outra série que no caso é Juliana Phantoms, porque a gente não teve nenhuma notícia até agora sobre renovação, sobre cancelamento. E o tempo tá passando e daqui a pouco vai dar um ano do lançamento da série e a gente não tem nenhuma novidade, nenhuma confirmação, nada. E eu sinceramente acho uma grande sacanagem Fate ter sido renovada com menos de um mês e a gente não tem nenhuma notícia de Juliana Phantoms. Então está registrada a minha preocupação com o futuro da série. Voltando a falar de Fate no vídeo de hoje, eu vou falar sobre os casais da série, qual casal que eu mais gostei, qual que eu menos gostei, quem que eu acho que vai ficar junto, qual a minha teoria sobre os próximos casais. Então, para quem não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o like de vocês aqui nesse vídeo e não esquece de deixar o seu comentário aqui falando qual o seu casal favorito, quem que vocês acham que vai acabar ficando junto mais pra frente. Bom, vou começar falando de um personagem que me deixou muito confusa. Eu não sei se eu gosto muito dele, se eu odeio muito ele, se eu gosto de odiar ele. Eu tô falando do River, porque ele é um personagem muito difícil de entender. Ele é aquele tipo de personagem que a gente não sabe se é um mocinho, se é um vilão. A gente não entende muito qual é a dele. Eu senti muito isso nessa primeira temporada, porque de início ele parecia ser um cara muito legal, parecia estar do lado dos mocinhos, mas conforme as coisas foram acontecendo, a gente viu que ele tá meio que em cima do muro, que ele tá mais do lado de quem estiver vencendo no momento. E eu acho que por causa desse comportamento dele, é meio difícil falar com quem que eu acho que ele vai ficar, porque é meio indefinido. A gente vê ali no início do episódio, do primeiro episódio, a relação dele com o Sky. Eu confesso que nos primeiros momentos ali que eu vi a relação dos dois, eu pensei que eu tava vendo o Alec e o Jace de Shadowhunter de novo na minha frente, porque eu tinha certeza absoluta que o River sentia alguma coisa pelo Sky e não falava, e tinha esse segredo ali pra ele, porque sempre foi muito estranho ali aqueles primeiros momentos dos dois juntos. A maneira que o River falava da Stella era muito estranha. Parecia que ele se incomodava muito com a presença dela. Parecia que ele estava sempre ali na sombra do Sky. Então eu tava esperando ali para o momento que a gente ia descobrir que ele gostava do Sky e que ele tinha ali uma birra com a Stella por ela ser a namorada dele. Mas isso meio que foi morrendo durante os episódios e eu acho que ficou meio esquecido. Eu acho que eles não quiseram seguir em frente com isso. Mas nos primeiros episódios, enquanto a gente via bastante cena do Sky com o River, eu tinha certeza absoluta que ele sentia alguma coisa por ele. Não dava pra entender o que ele sentia ali pela Stella, porque assim, eu tô falando que ele poderia sentir alguma coisa pelo Sky, mas também poderia ser o inverso, ele poderia sentir alguma coisa pela Stella, e nesse caso a relação dele com o Sky também seria bem estranha, afinal de contas eles eram amigos, né? Então isso também seria muito estranho. Então foi meio difícil entender ali qual era o problema de verdade do River não gostar muito da Stella. A gente via ali momentos em que o River ficava olhando pra Stella com o Sky e era bem estranho. Isso me incomodou bastante de não poder entender qual era o problema que estava acontecendo ali. Depois ali apareceu o Danny na história e a gente começou a ver o interesse do Danny pelo River. E eu comecei a ficar em dúvida se a gente também poderia ver esse casal acontecendo. Mas nesse momento em que o Danny começou a se interessar ali pelo River, começou a curtir as fotos dele, eu comecei a ver que talvez o River não fosse gay, talvez eu estivesse errada sobre ele e o Sky. Então a minha cabeça começou a ficar muito confusa com relação ao River. Depois veio a Terra
e a gente viu uma cena ali entre a Terra e o River, insinuando ali que eles tiveram uma amizade, que eles talvez tivessem tido alguma coisa ali, mas foi uma coisa que não seguiu em frente ali, a gente só viu uma cena ali, e depois no final, uma outra cena ali do River com o Danny falando que ele costumava frequentar a estufa ali com a Terra. Eu, sinceramente, eu acho que esses dois ou tiveram ou vão ter alguma coisa. Porque eu acho que eles não iam jogar essa história assim e não iam dar nenhuma explicação. Porque pra mim é muito óbvio que existe um passado entre o River e a Terra. Seja como amigos ou seja como namorados, existe alguma coisa ali. E eu acho que na segunda temporada isso vai ser mais explorado. Então depois do Sky, depois do Danny, depois da Terra, a gente viu o triângulo amoroso ali se formando entre o River, a Beatrix e o Danny. Gente, assim, eu vi muita gente falando que gostou, mas eu não curti muito, porque assim, tava muito na cara que ela tava manipulando os dois, que ela tava usando os dois, principalmente ali naquele momento em que a Beatrix manda o vídeo do Danny com o River, ali os três se beijando pra Terra. Foi óbvio pra mim ali naquele momento que ela só tava usando eles dois. E a primeira temporada terminou assim, né? Com os três juntos. Então eu acho que futuramente eu gostaria de ver mais do River sozinho, pra gente entender mais sobre o passado dele, pra gente ver a história dele com a Terra, qual é a situação dos dois e principalmente pra gente poder ver de qual lado da história ele fica, porque na minha opinião, na primeira temporada ele ficou do lado de quem ele acha que venceu, né? Então ele estar do lado do vencedor não quer dizer que é o lado que ele quer estar. Então eu gostaria de ver ele se posicionando, mostrando se ele realmente é um vilão, se ele vai servir ali de um espião, passando informação pro Sky, pra Terra, pros outros. Então eu gostaria de ver mais sobre a história do River nessa segunda temporada. É um vídeo sobre casais que vai ter um pouquinho de teoria sobre a segunda temporada também. Vou aproveitar para colocar tudo num vídeo só. Sobre o River também, tem a possibilidade dele ficar com a musa, só que isso é muito uma coisa de quem assistiu o desenho. Eu não assisti o desenho, então eu não vejo a menor graça, eu não vejo o menor sentido nos dois ficarem juntos, porque eu gostei da história da musa do jeito que está. Então eu não gostaria de ver River e Musa juntos, nem como um casal, talvez como uma amizade, mas como um casal com certeza não. Vamos falar sobre o casal mais óbvio que a gente sabia que ia virar um casal desde o primeiro minuto que os dois apareceram, que é a Bloom e o Sky. Eu gostei bastante também. Gostei da relação da Bloom com o Sky. Ela não facilitou muito a vida ali do Sky, porque ele tava vindo de um relacionamento bem complicado com a Stella, então eu gostei dela não ter se metido entre os dois. Era nítido, assim, que ela gostava muito do Sky, era muito claro que mais cedo ou mais tarde os dois iam acabar se envolvendo, mas eu sinto que a Bloom respeitou muito o fato do Sky não estar completamente solteiro, da situação dele com a Stella não tá totalmente resolvida. A única coisa que eu não gostei é porque, assim, gente, eu falei que eu não assisti o desenho, mas eu assisti, na verdade, os dois primeiros episódios. E eu parei de assistir porque o desenho não me interessou. O desenho não me interessou tanto quanto a série me interessou. Eu gostei muito mais da série do que do desenho. Mas eu assisti os dois primeiros episódios e eu vi uma amizade muito bonita entre a Stella e a Bloom. E a gente não teve isso na série, porque na série foi colocado um triângulo amoroso entre a Bloom, o Sky e a Stella, e uma certa inimizade entre as duas ali no início da série. Então eu não gostei disso, porque eu achava muito bonitinha a relação de amizade das duas no desenho. Mas é uma coisa que já meio que se resolveu na primeira temporada ali, porque o Sky e a Stella terminaram. Eu sinto que as coisas vão mudar na segunda temporada, porque desde o início ali, quando a gente começou a ver a história do Sky ali, como
ele tinha o pai dele como um grande herói, como ele é cego ali por aquela figura do pai dele. Eu acho que mesmo ali com o Silva tendo contado a verdade sobre o que aconteceu com o pai dele, eu acho que ele vai ficar muito cego ali pela ideia de ter o pai dele de volta ali na vida dele. E eu acho que o pai dele pode lhe fazer a cabeça dele. Acho que a Bloom não vai gostar muito dessa proximidade entre os dois, porque até que se prove o contrário, o pai do Sky, ele tá ali do lado dos vilões. Então eu acho que isso pode acabar causando uma crise ali no relacionamento dos dois, uma questão ali de confiança. Eu acho que vai mexer muito com a cabeça dos dois, mas eu acho que no final das contas o Sky ele vai acreditar ali na história do Silva, mas eu acho que ele vai passar por um processo ali, meio que dando confiança pro pai dele de início, né? Porque é o pai dele, eu acho que no começo ele vai se deixar levar um pouco. Então acho que a gente vai ver uma certa crise pros dois, pelo menos no início da segunda temporada. Segunda temporada que a gente já sabe que vai ter 8 episódios. Outro possível casal ali que a gente viu começando a ter alguma coisa, mas acabou não dando em nada e talvez a gente veja alguma coisa na segunda temporada é o Danny e a Terra, mas eu acho que era uma coisa muito mais no sentido de uma amizade. Eu vejo muito mais um casal entre o River e a Terra do que entre o Danny e a Terra. Mas no caso do Danny, eu tenho certeza quase que absoluta de que ele é gay. Na verdade, eu não entendo o que aconteceu ali entre ele e a Beatrix, porque eu, sinceramente, eu não entendi. Pra mim, ele entrou ali naquele relacionamento por causa do River, mas no final da primeira temporada, o Danny tava totalmente ali apegado a Beatrix. Eu não entendi nada daquilo. Mas, voltando a falar da Terra, teve toda a situação ali do vídeo com a Terra e isso meio que abalou essa amizade. Mas, na minha opinião, era uma amizade que tinha muito futuro. Eu não sei muito bem o que pensar do Danny, eu não sei. Aquela relação ali dele com a Beatrix é muito estranha no meu ponto de vista. Porque pra mim ele só tava naquilo ali por causa do River. Não sei. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre o Danny. Sobre a Stella. A Stella estava com o Sky e eles tinham uma relação um pouco complicada ali. Eles meio que terminaram, não terminaram. Eles estavam juntos, mas não estavam. Como se na cabeça deles, quando o relacionamento terminasse, a amizade teria que terminar também. Então, acho que no final da primeira temporada eles conseguiram chegar no acordo de que o relacionamento poderia acabar, mas que eles continuariam próximos, de que eles continuariam amigos. Eu acho que eles conseguiram chegar ali num acordo. Eu vi muita gente falando que nos desenhos a Stella tem um relacionamento com o Brandon, que ele é um especialista. Eu, como eu falei, eu não assisti o desenho, mas eu vejo muita gente ansiosa pelo surgimento do Brandon na série, porque aparentemente ele forma um casal lindo, maravilhoso, perfeito com a Stella. Então, eu espero que esse seja mesmo o futuro da personagem, porque eu não gostaria de ver esse triângulo amoroso na segunda temporada. Eu acho que já deu pela primeira temporada. Eu acho que daqui pra frente é só investir na amizade das meninas. E eu acho que deixar o Sky ali no meio não vai dar certo. Então vamos falar sobre o meu casalzinho favorito, lindo, maravilhoso, perfeito, que é a Musa e o Sam. No início, quando eu vi a Musa, eu não imaginava que eu ia gostar tanto dela, mas a cada episódio, a cada cena dela, eu fui me apaixonando cada vez mais pela personagem e pelo casal, porque o Sam ele é muito engraçado, ele é muito simpático, ele é carinhoso. Ele é aquele personagem que você, sinceramente, não quer que aconteça nada de ruim. Foi extremamente tenso e preocupante ali, aquele final de temporada, com ele ali sofrendo por causa do queimado. A gente sem ter certeza se ele iria morrer ou não. Mas por sorte ele não morreu, mas foi bem angustiante. Mas eu confesso que eu gostei bastante do início do relacionamento dos dois ali. A Musa tentando descobrir quem é o garoto misterioso ali que traz tanta paz pra ela, já que ela se incomoda tanto de estar
conectado com a mente de todo mundo o tempo inteiro, de estar sentindo as emoções de todo mundo o tempo inteiro. E ela vê ali aquele garoto que traz tanta tranquilidade para ela e ela não faz ideia de quem é ele. Ela começa a perseguir ele. Eu adorei a cena da Isha ali apresentando os dois, o Sam todo fofinho ali com a musa logo de cara ali, mesmo com a Isha falando que ela tava ali meio que stalkeando ele. Mas foi um momento muito fofinho, gostei bastante dos dois. Gostei muito do momento ali da musa contando pra Terra que ela tava namorando o irmão dela. Gostei bastante, achei bem engraçado. Eu tava bem preocupada ali com a reação da Terra, mas eu gostei bastante dela não ter criado caso, dela ter levado numa boa. Assim, não tem nada pra dizer sobre esses dois a não ser a pura perfeição que eles representam nessa série, porque é um casal simplesmente incrível. E é isso, gente. Eu acho que para a segunda temporada a gente pode ver uma amizade, um envolvimento amoroso ali entre o River e a Terra. Eu não sei muito bem o que pensar do Danny e muito menos da Beatrix. Eu, sinceramente, a minha primeira opinião é que ela só se envolveu com os dois ali por uma questão de necessidade. A Bloom e o Sky eu gosto, mas não atingiu a perfeição que a Musa e o Sam atingiram, na minha opinião. Então deixa aqui nos comentários qual é o casal favorito de vocês, quem que vocês acham que vai ficar junto. Deixa tudo aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Para quem não for inscrito, se inscreve, deixa o like de vocês e não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês, porque isso também me ajuda bastante. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!